Eu quero ler dois textos da palavra. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9. É só um versículo. Depois nós vamos para Marcos capítulo 11. Zacarias 9, versículo 9. E Marcos capítulo 11, que vai ser o nosso texto base da mensagem dessa noite. Zacarias 9, 9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Marcos capítulo 11, o cumprimento dessa profecia está nos evangelhos, e eu quero meditar aqui em Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 1 diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre a qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos os que iam adiante dele, quanto os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém, queridos? Esse texto vai falar de uma profecia e de um cumprimento de uma profecia. Nós vemos que Deus, ele tem uma história, Deus, ele tem acontecimentos pré-determinados, Deus tem uma agenda nos céus, e a agenda dos céus de Deus vai acontecer no nome de Jesus. Uma profecia de um jumento, que Jesus entraria, e entraria como rei, seria reconhecido como rei. Em Daniel capítulo 9 fala que havia umas semanas, havia 490 anos, semanas de anos, para que isso acontecesse, e aconteceu exatamente nesse dia, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no qual ele foi recebido como rei, na cidade santa, na cidade do grande rei, foi recebido ali no templo. O pessoal fez um caminho de ramos, de vestes, e declararam aquilo que Jesus era: bendito o rei que vem, o rei que nos salva, Hosana, bendito o rei que vem nas maiores alturas, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Mas o que eu quero falar nessa noite, que o Senhor chegou e falou: vocês vão encontrar um jumento, vão encontrar um jumento amarrado do lado de fora da rua, e vocês vão desprender o jumento e vão trazer para mim. E a mensagem que eu quero que você grave, que Jesus, ele falou, a explicação para esse ato era que o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Eu quero falar para você uma coisa: Deus é um Deus que pode fazer tudo.
qualquer hora, de qualquer jeito. É um paradoxo falar o Senhor precisa de um jumento, porque aqui o Senhor, a palavra grega é curios de curios, que é supremacia, é o Senhor soberano. Está falando que o Senhor soberano precisa de um jumento. E não é só um Senhor soberano como o César, como o rei de Roma, do Império Romano, mas aqui é o soberano Deus. E eu quero falar que Deus não necessita de nada, não carece de nada, não precisa de coisa alguma. Mas aqui Jesus, ele fala para os discípulos falarem para aqueles homens lá naquela cidade: o Senhor, o soberano, o supremo, absoluto, que faz o que quer, o Senhor Deus, precisa de um jumento. Por quê? Porque tinha uma agenda dos céus, tinha um acontecimento que precisava se cumprir naquele dia, tinha uma história de Deus que precisava se concretizar naquele momento. E agora eu quero levar essa mensagem para alguém que é melhor do que um jumento, para mim e para você. Se o Senhor precisou de um jumento para cumprir um propósito profético, Ele precisa de mim, Ele precisa de você. O Senhor Deus, que não precisa de nada, não carece de nada, Ele olha para você e fala: eu decidi precisar de você, eu decidi precisar da tua vida. E eu quero falar para você, queridos, que Ele, como Senhor, Ele poderia não falar: o Senhor precisa. Ele poderia falar: o Senhor está mandando. Ou poderia pegar e ir embora. Porque se Ele falou que o Senhor não precisava usar a delicadeza de dizer: ó, o Senhor soberano precisa. Não, Ele quer e mandou pegar. Mas sabe por que Deus fala que Ele precisa? Porque Ele nos dá a liberdade. Ele deu a liberdade do dono daquele jumento de corresponder naquele momento. Ele dá liberdade para mim e para você para corresponder para aquilo que Ele tem. Eu quero falar para você que tem uma agenda de Deus, uma agenda maravilhosa dos céus, e Deus precisa de você. O Senhor, Ele está falando hoje, nessa noite, nesse momento, que você foi chamado por Ele, porque Ele precisa de você. Você foi chamado por Ele, porque Ele tem algo que Ele quer fazer através de você. Você foi chamado por Ele, porque existe um propósito de Deus para você. Você foi chamado por Deus, não para ficar numa igreja, não apenas para ter uma experiência com Deus. Você foi chamado por Deus, porque existe uma agenda dos céus. Existem acontecimentos gloriosos. Existe uma história que Deus predeterminou, que Ele conta com você. Se Deus, o Senhor Deus, precisou daquele jumentinho, muito mais de homens que Ele fez a sua imagem e semelhança. E não só homens e mulheres que Ele fez a sua imagem e semelhança, mas homens e mulheres que Ele chamou, que Ele se revelou. Um dia Ele alcançou meu coração, e a partir daí começou a vir uma inquietação, que Ele precisava de mim, mesmo sabendo que Ele é Deus. O que mais me deixou em conflito na minha conversão, foi que Deus mostrou que me amava quando eu não me amava. Daí eu comecei a orar para agradar a Deus, e ler a Bíblia para agradar a Deus, e eu comecei a ver que Deus começou a responder as minhas orações. Sabe o que é isso? Ele fala: Senhor, como que o Senhor pode ouvir a oração de um homem como eu? Mas Deus escolheu precisar de mim. Deus escolheu precisar de você.
E eu quero falar para você hoje que nós precisamos entrar na agenda de Deus, no calendário de Deus. Nós precisamos entrar nesse propósito de Deus. Nós precisamos deixar a nossa vida ter um significado aqui nessa terra. Amém, queridos? Eu quero falar de algo que se repete nas Escrituras rapidamente. Eu quero citar alguns versículos bíblicos. Não precisa abrir. Eu quero citar primeiro Apocalipse 6, versículo 9 e 11, que vai falar na grande tribulação assim: as almas daqueles que tinham sido mortos pela palavra de Deus, eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? No versículo 11 do Apocalipse 6 diz assim: então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eu quero falar que quando na grande tribulação, que vai acontecer ainda, começar os mártires, as pessoas começarem a serem mortas pelo testemunho. Fala aqui que os mortos, eles clamando por justiça, falou: Senhor, o Senhor não vai julgar essa injustiça? O Senhor não vai julgar essa maldade? Até quando, Senhor, o Senhor vai suportar isso? E Deus falou assim: ó, repouse um pouco, porque precisa completar o número dos conservos dos seus irmãos. Precisa completar o número. Preste atenção. Deus é o Deus da matemática. Deus é o Deus da astrofísica. Deus é o Deus da ciência. E Deus é o Deus dos números. Tem que completar os números. E não só aí, mas Romanos 11, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: e veio o endurecimento em parte a Israel endureceu, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Nós vemos que nós estamos no tempo dos povos que não são judeus. É o tempo da graça. E fala que houve em parte o endurecimento da parte de Israel, até a entrada, até que a porta da salvação, da graça, estivesse aberta para os gentios. Mas não só fala que para os gentios, mas para a plenitude dos gentios. A palavra grega ali, plenitude, é pleroma, que fala medida exata. O exemplo de pleroma, que é a entrada da salvação dos judeus, ou dos gentios, é o exemplo de um navio, quando está lotado com a sua tripulação. Quando lota a tripulação, é plenitude, essa palavra. Então Deus, ele tem um número de salvos, um número de almas, um número de pessoas que precisa entrar pela porta da graça. Deus tem um número de vidas que precisam se converter para que Ele venha buscar o seu povo, a sua igreja. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar para você uma coisa: Deus precisa de você. Deus quer alcançar vidas, Deus quer tocar em vidas, Deus quer libertar pessoas, Deus quer curar pessoas, Deus quer alcançar o coração de muitos, e Deus precisa de você. O Senhor Deus precisa de você. Chegou a hora de nós sairmos desse lugar de inércia e entendemos que temos um chamado, temos um propósito. O nosso propósito é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus. Mas o nosso propósito, aquele que ama o Senhor, cuida das ovelhas, ministra vidas, influencia vidas, abre a porta da salvação para vidas, apresenta Jesus para vidas. E Deus precisa, porque tem um número de salvos, que nós precisamos ser instrumentos de Deus. Como aquele jumentinho foi um instrumento para um cumprimento profético. O maior cumprimento profético que nós estamos aguardando é o arrebatamento agora,
da igreja. O arrebatamento da igreja. Eu queria que fosse agora. Eu queria que fosse nesse momento. A palavra fala que nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos. Nós vamos contemplá-lo. E nós vamos entender todos os mistérios. Ali não vai ter, mais ciência, não vai ter mais profecia, porque tudo vai ser revelado. Lá estaremos face a face com nosso Senhor, num reino de alegria. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero esse momento, mas esse momento hoje está vinculado com o cumprimento de um número. Não que sejamos números, mas Deus tem números. Nós não somos um número, você não é um número só. Você é filho, filho único, filha única, filha amada, filho amado. Você tem um relacionamento especial de intimidade, como se ninguém mais existisse na face da terra. Quando você entra no teu quarto, quando você fala com teu Deus, é você e Deus e você. É algo inexplicável o que nós temos com Deus. Então nós somos filhos, somos amados, somos únicos. Temos um relacionamento de intimidade. Todavia, tem um número de salvos para serem alcançados. Amém, queridos? Glória a Deus. Duas parábolas que falam sobre isso, para nós entendermos. Mateus 22, versículo 2, fala assim: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então está falando do casamento de Jesus. O rei que está preparando o casamento de Jesus. E ele manda os servos chamar os convidados para o casamento. E Mateus 22:10 fala assim: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, os maus e os bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aí começou o casamento. O casamento só começa, só vai dar início a hora que a sala do banquete estiver cheia, a hora que não tiver mais espaço vazio, a hora que completar o número daqueles que hão de ser alcançados pelo Evangelho. E o Senhor precisa de você. Eu quero que você escute isso com o teu espírito agora, não com a tua mente. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você onde você está, aonde você passa. Ele precisa de você na sua família. Ele precisa de você para você ser um agente dos céus. Ele precisa de você como intercessor. Ele precisa de você como um homem santo, uma mulher santa. Ele precisa de você como uma boca que você vai emprestar para Ele. Ele precisa de você como uma mão que você vai emprestar para Ele. Ele precisa de você porque a terra, Ele deixou o governo para os homens, e Ele governa, Ele se manifesta aqui através dos homens. Deus precisa de você. A outra parábola, Lucas 14, versículo 16, fala assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E o mesmo caso, mandou o servo chamar as pessoas para essa festa, para esse banquete, para essa ceia. E diz a palavra do Senhor, no versículo 22, Lucas 14, 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Deus quer dar uma festa, mas não vai dar uma festa enquanto a casa não estiver cheia. Eu estou repetindo os textos para você entender que isso é bíblico. Eu estou repetindo os textos para você entender que quem vai adiantar ou atrasar o momento do arrebatamento é a igreja. Eu estou ministrando para você entender que a tua correspondência vai fazer com que as coisas acelerem
ou a tua indiferença vai fazer com que nós venhamos a sofrer mais tempo nessa terra. O maior acontecimento da história profética, agora, iminente, depende de uma atitude, de um movimento, de um despertamento da igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda que você precisa enfileirar e entrar nesse lugar de falar: Senhor, eu não quero viver de qualquer maneira, eu quero viver para ver o arrebatamento, sim, para estar com o Senhor, sim, mas eu quero acelerar esse processo no nome de Jesus. Aí você pode falar: pastor, adiantar ou atrasar, isso aí já é heresia. Vou mostrar na Bíblia que não é. 2 Pedro 3:12 fala assim, 2 Pedro 3:12, no 3:11, o finalzinho fala para nós vivemos de um modo santo e piedoso. E versículo 12, 2 Pedro 3:12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando para a vinda do dia de Deus. O dia de Deus começa com o arrebatamento. O apóstolo Paulo falou assim: viva de modo santo e piedoso, para esperar e apressar. A palavra ali grega para apressar, literalmente, nós estamos vivendo, acelerando, antecipando os tempos. Uma atitude nossa vai fazer com que Deus realize de uma forma mais rápida o arrebatamento. Quando fala que nós vamos esperar e apressar, isso fala que você pode ser um acelerador de tempo, um acelerador de promessa. Tanto você pode acelerar promessas na tua vida, você pode acelerar promessas na tua família, você pode acelerar promessas na cidade, nessa igreja. Eu posso ser um catalisador para acelerar promessas. Ou nós podemos ser também alguém que retarda as promessas, que faz com que tudo se atrase, que tudo chegue depois do tempo. Por quê? Porque o Senhor precisa dos homens para os cumprimentos proféticos. O que Deus falou vai acontecer. O que Ele determinou, o que está escrito vai acontecer. Mas nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. E o inverso é verdadeiro. Podemos atrasar a vinda do dia de Deus. Último texto que eu quero usar para nós encerrarmos a mensagem. Lá em Mateus 24:22 fala assim: por causa dos escolhidos. Quem é escolhido aí? Os dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, os dias vão ser encurtados, diminuídos. Por causa dos escolhidos. Você já pensou na responsabilidade, gente? A gente quer cruzar os braços e deixar Deus fazer tudo. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados, diminuídos, reduzidos, encurtados. Uma vez eu ouvi uma palavra que eu falei: isso não é de Deus. E essa palavra falava assim: você pode acelerar o processo de Deus na tua vida. Falei: não, Deus é soberano. E Ele vai fazer as coisas na hora dele, do jeito dele. E eu achei que essa profecia não era bíblica. Mas quando nós vamos estudando a palavra, nós vemos que nós podemos acelerar, abreviar. Por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu quero falar, para nós encerrarmos, que nós temos 3 tipos de pessoas dentro dessas realidades, dentro da igreja. 3 classes de pessoas. Primeira classe de pessoas é aquelas pessoas que têm uma vida útil, uma vida com propósito.
São pessoas que estão procurando entrar no propósito, conhecer o propósito, entender o propósito, viver o propósito. Eu dou um nome para esse tipo de cristão, que é o cristão que está vivendo uma vida com significado, uma vida útil, porque a palavra fala que tinha a figueira útil, a figueira inútil, tinha o servo útil, o servo inútil. A Bíblia sempre fala sobre isso. Então nós vemos que a pessoa que é útil é aquela que está encontrando o seu propósito, gemendo pelo seu propósito, buscando o seu propósito. E todo propósito meu, todo propósito teu, está envolvido em você ser apaixonado por Deus e servir pessoas, em oferecer os teus dons para influenciar pessoas, para tocar pessoas. Tem pessoas que estão debaixo de cadeias, que pararam de servir, que pararam de sonhar. Mas Deus mostrava que um anjo hoje vai abrir as cadeias, e você vai voltar a sonhar de novo. Tentaram matar os teus sonhos, tentaram te encurralar, tentaram falar para você que não valia a pena servir, porque a estrutura, a igreja, a família é constituída de homens. Então tem falhas, tem erros, nem tudo acontece do jeito que queremos. Todavia, Jesus falou que essa estrutura, que essa igreja, mesmo tendo falha, é objeto do seu amor, é a noiva que Ele está preparando, é o povo que Ele está purificando, para levar no dia do arrebatamento. E nós temos que servir a esse povo, amar esse povo. Jesus falou: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me destes, que são teus, a igreja. E eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que hão de crer em Ti, através da Tua palavra. A intercessão de Jesus, o coração de Jesus, é pela igreja, é por você, é por aqueles que Ele chamou. Se o coração dele bate, meu povo, meu povo, meu povo, ou vidas e almas que hão de se converter, que serão meu povo, se é isso que bate, que palpita no coração de Deus, então eu tenho que deixar meu coração se alinhar com o coração de Deus, e começar também a falar: vou servir o teu povo, vou ganhar vidas que serão teu povo, vou oferecer os meus dons para o teu povo, vou te apresentar para aqueles que hão de crer em Ti, por intermédio da Tua palavra, e serão teu povo, porque é isso só que o Senhor se preocupa, é nisso só que o Senhor está à direita do Pai, intercedendo para que isso suceda aqui nessa terra. E eu quero falar com o segundo tipo de pessoa. Se tem a vida útil, tem a vida inútil. Sabe qual que é a vida inútil? Aquele que não conhece o seu propósito e nem quer conhecer. Sabe aquela pessoa, Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa. Aquela pessoa que está deixando os dias se tornar dias vazios, dias sem propósito. Às vezes não está no pecado, mas está numa vida vazia. Às vezes não está no pecado, mas está em tantas futilidades, em tantos entretenimentos, em tantas coisas que não te levam a nada, não te acrescentam nada. E a tua vida passa como uma fumaça, passa como um conto ligeiro, passa. Eu não vi passar 2019, eu não vi passar 2020, com essa pandemia eu não vi passar 2021. Nós não vimos passar. Mas a vida está esvaindo dos nossos dedos, e nós estamos fazendo o que com essa vida? Não tem nada mais precioso, mais valioso do que o tempo da tua vida. Mas o tempo da tua vida, para ser precioso, tem que ser vivido com propósito. Nós aprendemos a ficar mergulhado em minissérie, em Netflix, ou
Ficamos, sabe, viciados em tantas coisas. Notícias, política, Covid. Se eu sou da esquerda, da direita, a gente já sabe de tudo. Ficamos direto recebendo informações. Mas Deus está procurando pessoas que vão ficar com Ele e vão ser instrumento deles, porque Ele precisa de você. Ele precisa de uma vida útil. Sai da inutilidade, se entregue para o Senhor e fala: Senhor, eu quero viver, eu quero conhecer o meu propósito, eu quero ter uma vida com significado nessa terra, no nome de Jesus. As pessoas que mais dão trabalho para os pastores são as pessoas vazias. E são vazias por quê? Porque não enche a casa. Nós temos um Deus, amado, que nos envolve, que nos ama, que nos toca, que faz milagres e maravilhas, que vem com a presença, que enxuga as lágrimas, que é amigo, que é pai, que está presente, que tira o medo da morte, tira o medo, sabe, do amanhã, tira o medo do Covid, tira o medo da dor. É um Deus que está conosco, que preenche vazio, que preenche, sabe, e tira de nós as tristezas, rejeições, porque Ele nos ama de tal maneira que não tem jeito de você ser um vermezinho, um coitadinho, um feridinho. É tanto amor que não tem jeito da ferida ficar dentro de você. Esse Deus é o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te ama, que quer se revelar para você, mas só para quem quer ter uma vida útil. Terceira classe de pessoas que eu quero encerrar agora é a pessoa que tem uma vida confusa. Então tem a vida útil, a vida inútil e a vida confusa. Qual que é a vida confusa? É a vida que a pessoa, ela acha que achou o propósito. Ela enrijeceu em algo e fala: não, isso aqui é o que Deus tem para mim. E às vezes não é. Sabe, nós temos pessoas que acreditam que estão fazendo a coisa certa e não estão. Acreditam que estão vivendo uma realidade que é de Deus e não está. Que acredita que Deus tem aquilo para ela e não tem. Eu falo que são pessoas confusas porque nem sempre são pessoas maldosas, mas são pessoas que estão fora do propósito, porque entraram no propósito errado. E eu quero falar que quem entra no propósito errado, ele não fica na neutralidade, porque o que está fora do propósito, ele está neutro. Mas o que entra no propósito errado, ele está sendo um estorvo, ele atrapalha. Quando você começa a fazer algo que Deus não mandou você fazer, você atrapalha quem era para estar fazendo o que Deus mandou outro fazer. Estão fazendo entendido? Presta atenção, gente, lembra de uma coisa: um anjo de Deus fora do lugar se chama o quê? Um anjo de Deus que sai fora do propósito se chama o quê? Demônio, Satanás, diabo. Um anjo fora do propósito. Então, nós temos a pessoa que está buscando o propósito, nós temos a pessoa que não está buscando o propósito, e nós temos a pessoa que enrijeceu em algo acreditando que é o propósito, e daí fica atrapalhando o propósito daquele que deveria estar no propósito. Mas nessa noite o Senhor está falando para você que Ele vai dar clareza do que Ele tem para a tua vida, que Ele vai mostrar, sabe, que agenda que Ele marcou para você. Você foi separado para um tempo, foi separado para uma geração, foi separado para tocar vidas, foi separado para mover corações, foi separado para resgatar pessoas, foi separado para ser uma voz nessa terra. E Deus está falando para você: se Ele precisou de um jumento, e um jumento foi cedido, Ele está procurando homens que vão dizer sim. Se o dono daquele jumento disse sim, se aquele jumentinho que não tinha sido amansado disse sim para o Rei da Glória, eu quero falar para você: pode ser que Jesus ainda não dirigiu a tua vida,
Pode ser que Jesus ainda não guiou a tua vida. Nunca tinha sido montado no jumento. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno, me colocaram em cima do jumento. E o jumento não andava. Eu peguei até trauma de cavalo por causa disso. Aí deram uma paulada para o jumento andar. O que você acha que o jumento fez? Me derrubou de cima. Até hoje, quando eu ando no cavalo assim, eu ando parecendo um Robocop lá em cima. Do trauma de ter montado no jumento. Então, agora Jesus montou no jumento que nunca ninguém tinha montado. Mas o jumento deixou. Ficou quietinho. Seguiu o caminho. Obedeceu a trajetória. E imagina o jumento ainda, sabe onde que o jumento andou, gente? No meio de uma multidão gritando. Uma multidão jogando pau, ramos. O jumento, quando levantaram um pauzinho para bater na bunda do jumento que eu estava, ele me jogou longe. Agora imagina todo mundo jogando pau, jogando roupa. E o jumentinho tranquilo. Porque ele se rendeu ao Rei da Glória. Se um jumento pôde se render ao Rei da Glória, Deus está falando com você. Hoje é noite de você se render ao Rei da Glória. Hoje é noite de você se render, porque tem uma agenda dos céus e Deus conta com você. E eu quero que você se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Deus conta com você. Feche os teus olhos, querido. Eu quero o arrebatamento, mas eu preciso que você me ajude para o arrebatamento chegar logo. Eu quero apressar o dia de Deus, mas eu preciso que você me ajude. Eu quero que mais pessoas que vão acelerar o processo se posicione hoje. Feche os teus olhos. Deus está te chamando. Foi uma entrada triunfal. E aquele jumento está aqui escrito na Bíblia, que ele entrou com Jesus. Eu quero falar para você, queridos, que aquele homem, ele obedeceu quando falaram assim, ó, o Senhor precisa dele. Porque quando Jesus mandou 2 discípulos falarem isso, Jesus já tinha falado ao coração daquele dono do jumento. Eu quero dizer para você uma coisa. Se Deus mandou eu pregar que Ele precisa de você, se Ele está me usando para falar que Ele precisa de você, é porque Ele já falou dentro de você. Ele já falou no teu coração que Ele precisa de você. Ele já ministrou a tua vida que Ele precisa de você. Porque Deus, quando Ele fala do lado de fora, é porque Ele primeiro falou do lado de dentro. E eu quero que você, nessa noite, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e falar, Senhor, eu estava longe dos teus caminhos, e eu quero viver para os teus propósitos. Eu quero que você levante a sua mão, da onde você estiver. Amém, 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 amém. Muitas pessoas estavam longe e agora querem estar perto. Quero que você repita comigo daí mesmo, querido. Repete comigo, você que está nos assistindo também. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida. Eu não posso, eu não quero mais viver longe do Senhor. Eu te recebo como meu Senhor. Eu creio que Tu és o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar. Eu creio que o Senhor ressuscitou para a minha salvação. Perdoa a minha indiferença. Perdoa os meus pecados. Eu quero a partir de hoje que a minha vida esteja alinhada com os Teus propósitos.
Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero ser um instrumento para tocar a minha geração. Eu quero fazer parte da agenda dos céus, no nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda, o Espírito Santo, Ele está trazendo algo ao teu coração agora. Eu vejo pessoas que vão começar a ter um aperto no peito da parte de Deus. Deus vai começar a apertar alguns corações, porque é com você, meu irmão. Deus vai começar a te inquietar, porque é com você. Para de ficar na inércia. Para de ficar com a vida confusa. Para de ficar com a vida vazia. Para de ficar fugindo do que Deus tem para você. O Espírito Santo está te ministrando agora. E eu vejo não só o Espírito Santo falando com você, mas Ele está te capacitando nesse momento. Meu Deus, tem uma unção descendo, Pai, sobre vidas aqui. Eu sinto um calor, Deus, descendo sobre a cabeça de algumas pessoas. Eu vejo corações, ó Pai, que estavam, Senhor amado, endurecidos, começando a amolecer agora. Corações que estavam frios, começando a queimar agora. Espírito Santo faz algo incrível, incrível agora, incrível. Incrível nessa noite. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos. Enquanto isso, eu quero que você fale para Deus: Senhor, se o Senhor precisa de mim, eis-me aqui. Se o Senhor precisa de mim, eis-me aqui. Se aquele jumentinho, com aquele barulho todo, com aquele monte de gente, com aquela gritaria toda, ele se rendeu, eu vou me render também, Senhor. Eu não vou dar desculpa mais, Jesus. Eu não vou mais dar desculpa, eu vou me render. Eu vou encher a casa. Eu vou trazer vidas para o banquete. Eu vou apressar a tua volta, falando do Deus que eu sou apaixonado, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, antes de nós fazermos a oração final, eu quero entregar algumas palavras de conhecimento que o Senhor me deu a respeito de vidas aqui nesse lugar. Deus mostrava para mim uma pessoa que estava com uma sensação de desmaio. Quem é essa pessoa? Eu quero que você responda rapidamente. Você tem sentido uma sensação de desmaio? Levanta a sua mão. Amém, amém. Deus vai tirar esse mal hoje, essa opressão hoje. Não vai embora sem nós orarmos com você. Amém? Quem for revelado, não saia sem receber oração, em nome de Jesus. Pode abaixar a mão. Eu quero orar com uma pessoa que Deus quer curar do tornozelo esquerdo. Problema no tornozelo esquerdo. Quem que é essa pessoa? Amém, irmã. Não vai embora sem receber a cura no nome de Jesus. Eu quero orar com uma pessoa. Deus mostrava uma faca e não me veio o significado. E eu fiquei orando e me veio só uma dor no peito. Quando eu vi essa faca, eu não entendi o que é. Faz sentido para alguém essa faca? Tem alguém? Faz sentido? Amém. Quero orar com você também em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, a gente vai estar orando. Eu quero orar com uma pessoa que está com dor nos braços, principalmente no braço direito, e vai ser curada. Amém. Dores nos braços, principalmente o braço direito. Alguém mais? Amém. Glória a Deus. Dor de cabeça, principalmente também do lado direito da cabeça. Quem é essa pessoa? Amém, vai ser curada também em nome de Jesus. Às vezes quando Deus já mostra, Ele já está curando. Deus já está mostrando o que Ele quer fazer e já está curando. Eu quero orar com uma pessoa que está com a perna direita, perna esquerda do lado de fora com uma dor. Principalmente a perna esquerda do lado de fora com uma dor da perna esquerda. Quem é essa pessoa? Essa pessoa na perna esquerda, uma dor na perna esquerda, e ela vem a dor por fora. Amém. Deus vai curar em nome de Jesus. Joelho direito que desce assim na frente também. É uma dor que desce na frente do joelho para a perna. Amém. Vai ser curada hoje, mas em nome de Jesus. Quero orar com uma pessoa que Deus mostrava na altura do rim,
Pode ser que não seja o rim esquerdo, lado esquerdo, uma dor do lado esquerdo, aqui na direção do rim. Pode ser rim ou não. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Amém. Vai ser curado hoje também, em nome de Jesus. Quero orar com uma pessoa que Deus quer curar do olho esquerdo. Me vinha uma queimação, uma pontada no olho esquerdo. Quem é essa pessoa que tem problema no olho esquerdo, que quer sair daqui curado, que vai sair daqui curado? Quem é essa pessoa no olho esquerdo? Amém. Em nome de Jesus, vai recebendo a cura também, irmã, em nome de Jesus. Quero orar com uma pessoa que vai ser curada da panturrilha direita, uma dor na panturrilha direita. Quem é essa pessoa que vai ser curada? Amém. Quem mais? Amém. Vamos orar por você em nome de Jesus. Queridos, eu quero deixar a bênção final. As pessoas que têm enfermidade, eu gostaria que você viesse depois e esperasse para nós orarmos com você. Se você tiver uma história para falar, a gente não pode agora ter tempo para ouvir a história, mas nós vamos orar por cura, porque o Deus da cura está aqui. Se você também passa algum problema espiritual, que Deus trazia também alguém com falta de ar. Quem está com falta de ar? Tem falta de ar aí? Pode ser até emocional, amém. Deus vai curar em nome de Jesus. Você vai vir e vai falar, ó, fui revelado disso. E nós vamos orar específico. Nós estamos com alguns intercessores que vão nos ajudar e vamos orar por você. Mas eu creio que você pode receber a cura agora mesmo, nessa última oração. Levanta as mãos, quero orar por você. Eu tenho uma pessoa que tem ouvido vozes. Deus vai te libertar hoje, em nome de Jesus. Tem uma pessoa, sabe, que tem chorado e nem entende o porquê está chorando. Deus vai te libertar disso também agora. Ô Espírito Santo, libera agora. Assim como o Senhor mostra o que o Senhor quer fazer, o Senhor faz o que o Senhor fala. Por isso agora Deus toca nessas vidas, para essa pessoa com dor nas costas, ó Deus. Principalmente ali, meu Deus amado, do lado direito das costas, do alto das costas. Que essa dor saia no nome de Jesus. Essa dor no quadril do lado esquerdo saia no nome de Jesus. Deus, eu peço que o fogo curador da tua presença toque agora essa pessoa que está nos assistindo, meu Senhor, que tem, Senhor, dores, ó Deus, em todas as juntas. Deus, que essa pessoa receba agora uma visitação dos céus, no nome de Jesus Cristo. Para essa pessoa com dor no pescoço, meu Pai, Deus, era até difícil movimentar o pescoço. Deus, que as vértebras agora, ó Deus, venham ser soltas. Que esse pescoço seja solto agora. Essa vida seja curada agora em nome de Jesus. Deus, só me mostra, meu Senhor, pessoas recebendo como um fogo azul, uma luz azul. Algumas pessoas não vão precisar nem vir aqui na frente. Tem um fogo azul descendo agora. Tem uma descarga, Deus, de energia divina. Uma descarga, Senhor amado, de eletricidade. Do trono sai relâmpagos. Ó Deus, o Senhor se levanta para mudar, meu Pai, a sorte do teu filho, da tua filha, meu Pai. Essa dor de cabeça desapareça agora. Essa perturbação que vinha às madrugadas, eu ordeno essa obra que foi feita do mal seja queimada e destruída no nome do Senhor Jesus. Essa vida, meu Pai, que tem pensado, Pai, em morrer, Deus, eu ordeno esse espírito de morte que saia no nome do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa, Pai, com uma faca, meu Deus, que o diabo falava a respeito dessa faca, ó Deus, eu ordeno agora, Pai, que essa obra maligna, ó Deus, que essa tentação maligna saia dessa casa, sai dessa família, no nome de Jesus Cristo. Deus, e que vidas sejam tocadas e libertas, vidas sejam curadas. Esse olho esquerdo, Pai, seja curado hoje. Esse olho esquerdo seja curado hoje, Pai. E todos que estão enfermos saiam curados hoje daqui. Pai, nós vamos orar porque o Senhor mandou curar os enfermos. E os enfermos todos serão curados, porque a tua palavra diz que o Senhor levou as enfermidades. E por isso nós declaramos a cura sobre cada enfermo. Cotovelo direito. Sai essa dor do cotovelo direito, receba agora. Receba o poder de Deus,
no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa. E o povo que ama Jesus e que está disponível para servi-lo, diga amém. Que Deus te abençoe com uma semana vitoriosa. Que Deus te abençoe com uma semana maravilhosa. Que você possa trazer alguém na próxima quinta-feira, no próximo domingo. Que você possa trazer uma vida a cada culto que você vier. Porque a casa tem que ficar cheia. A sala do banquete tem que ficar cheia. E é você que vai ser o instrumento que vai encher a casa do Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos.